Bora, mais uma, questão 13 agora. Um total de 2.090 livros será doado para duas bibliotecas, de maneira que para cada 8 livros que uma biblioteca receba, a outra receba 14. Dessa maneira, a diferença entre os números de livros recebidos pelas duas bibliotecas será de quanto? Então, vamos lá. A razão, né, matemática, a fração, né, entre a quantidade de livros que a biblioteca A recebe e a biblioteca B é 8 para 14. Né? Enquanto que a biblioteca A recebe 8, a outra vai receber 14, de um total que vai perfazer 2.090. A gente não sabe ainda quanto que vale cada uma separada, A e B, o total que cada uma representa. Mas a proporção, né, a razão entre as duas é 8 para 14. E isso vai se manter. Existe um truque matemático que a gente pode fazer em questões de proporção, e essa aqui acaba sendo uma questão de proporção, que é o seguinte: sem perder a proporcionalidade, se eu fizer o denominador somado no numerador, dessa maneira, dos dois lados, acredite se quiser, isso vai funcionar, tá? Então, por que é vantajoso fazer isso? Porque eu conheço a quantidade total A mais B. Se eu somar a quantidade de livros de A com a quantidade de livros do tipo B, eu terei o total que foi doado efetivamente para as duas bibliotecas somadas. Então, eu sei que isso aqui vale 2.090. O 2.090 está para B, assim como o 22 está para 14. Daqui eu posso fazer, como é uma proporção de fato, né? Perceba que só tem uma incógnita, a incógnita B, que é a quantidade de livros da biblioteca B, né? Eu posso resolver isso aqui fazendo uma equação, mas para isso eu vou montá-la a partir de uma proporção. Então, eu tenho 2.090 vezes 14 igual a 22 vezes B. Em outras palavras, B será o resultado de 2.090 vezes 14, que eu já fiz a minha colinha aqui. Não, não fiz a minha colinha, não. Vamos fazer na mão. 2.090 vezes 14. Como tem um zero aqui, eu deixo ele para o final, na multiplicação, para não me atrapalhar. 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 0, 0 com 3, 3. 4 vezes 2, 8. Mais 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 6, 9 com 3, 12. Vai 1. 8 mais 1, 9. 2. Esse zero que eu não utilizei durante a multiplicação para não ficar muito sobrecarregado na armação do problema, eu coloco ele aqui no final agora. 29.260. Então, eu tenho que B, lembrando que aqui estava multiplicando inicialmente no 22 vezes B, né? É igual a 29.260. Esse 22 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho 29.260. Na verdade, gente, não é que ele passa dividindo. A gente costuma falar isso, mas tem um processo, uma construção um pouco mais sofisticada, um pouco mais correta. Que, na verdade, você divide de ambos os lados para manter o equilíbrio da equação. Equilíbrio, guarda esse nome, equação vem de equilíbrio. E quando eu fizer a divisão por 22 de ambos os lados, do lado direito vai ficar 29.260 sobre 22, e do lado esquerdo ficaria 22 sobre 22, que dá 1. Então, você encontrou objetivamente 1B. Né? A gente, para ganhar, até fala, passa dividindo, mas não é bem assim. Tá? Então, 29.260 dividido por 22, vamos fazer a divisão completa. Para quem está com dificuldade em divisão, não tem problema, tá tudo certo, gente. Vamos dividir juntos isso aqui. 29 é maior que 22, então eu vou utilizá-lo como o nosso número a ser dividido. Então, vai ser 1 vezes 22, resto 7, abaixa 2. O próximo vai ser o 3, por quê? Porque 3 vezes 22 é 66, chega bem perto. Resto 6, abaixa aquele 6. 3 vezes 22 é 66 mais uma vez, resto 0. Tem mais um 0 a ser dividido, só colocar aqui no final, fim de papo. Então, quer dizer que a biblioteca B terá recebido 1.330 livros. Se a biblioteca B recebeu 1.330, a biblioteca A recebeu 2.090 menos 1.330, que é a diferença entre um e outro, né? 1.330. Faço essa subtração, 9 menos 3 dá 6, 0 menos 3 não dá, pego da casa
da milhar, uma milhar e passo para casa da centena, então vai ter 10 centenas, 10 para 3, aliás, 3 para 10 faltam 7, aqui reduziu para 1. Então, 0, ou somente 760, é até a forma mais satisfatória, mais bonita de colocar, mais elegante, né? E aí ele queria saber a diferença entre a quantidade de B e a quantidade de A. Eu acabei de descobrir A. Então, qual que é B menos A? A gente faz a subtração. 1.330, que foi quanto que a biblioteca B recebeu, menos 760 da biblioteca A. Então, 0 aqui, 3 a gente corta, vira 2, passa para casa das dezenas, 10 dezenas, então vira 13, 6 para 13 faltam 7, 7 para 12 falta 5. Então, 570, letra D, é a diferença de livros entre as duas bibliotecas nesse processo de doação.